Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 13 de janeiro de 2025, 8 horas, horário de Brasília. Russos reiniciam ataques de tanques e a Rússia intensifica ofensiva em Chasiv Yar. Estava meio parado lá, meio quieto, parece que voltaram à carga agora, ontem, anteontem, de uma maneira mais firme, mais pesada. Não conseguiram tomar nos últimos 2 anos, nem do início da guerra, nem agora estão tentando novamente. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se no canal, convido a todos a darem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Muito obrigado. Os russos estão, de novo, começando a mandar tanques para a linha de frente, para as batalhas, para as tentativas de avanço contra a Ucrânia. Então, são iniciadas novas e sangrentas batalhas em toda a linha de frente. Eles não têm tanque para atacar ao mesmo tempo. Foram destruídos, né? Então, eles, nos locais, basicamente, começaram na província de Donetsk, né? Eu relatei há poucos dias um avanço em Dobrupilha, onde a Brigada Azov, o Corpo de Exército Azov, que está tomando conta de Dobrupilha, eles destruíram no primeiro ataque que eles fizeram 11 veículos blindados e mais um tanque de guerra, né? Blindados de combate e também um tanque de guerra que também é blindado, é claro, né? Mas já vou relatar como é que é essa nova tática, porque eles já fizeram em outros locais, ali em Mirnohrad, e não deu certo, acabaram sendo destruídos pelos drones ucranianos. Em 2025, é importante destacar novamente, a Rússia reduziu significativamente o uso de tanques no teatro de operações e em algumas linhas de frente específicas, principalmente ali na região de Pokrovsk, que ele, então, devido ao esgotamento de suas reservas, não tinha mais tanque, estavam pegando lá da década de 50, 60, ainda do fim que eram usados, estavam nos seus depósitos na Segunda Guerra Mundial. E eles estavam usando ataques predominantemente baseados em infantaria a pé, né? Não tinham, estavam saqueando carros civis, roubando para combater, roubando dos civis ucranianos habitantes ali da região de Donetsk. Ao mesmo tempo, o exército russo, ele também começou a experimentar várias maneiras de empregar os tanques de guerra em um ambiente dominado por drones, né? Hoje o ambiente de todo o teatro de operações na Ucrânia é dominado por drones, sendo que a maioria dos drones, à exceção de algumas regiões, a maioria dos drones são ucranianos. E, ao mesmo tempo, o exército russo continua a experimentar outras maneiras de empregar tanques nesse ambiente. Em particular, nós já vimos tanques com grades, tanques tartaruga, tanques porco-espinho, tanques dente de leão, em todo o teatro de operações. No entanto, todas essas maneiras de proteger um tanque, encontrar uma tática para os próprios tanques, ela não tem sido eficaz nessa guerra e resulta em perdas, às vezes menos perdas até por causa dessas artimanhas que eles fazem, mas é uma questão bem diferente. E os russos, ao que parece, já encontraram uma outra maneira de tentar salvar o ataque com tanques de guerra. O Ministério da Defesa da Rússia, sobre essa tática, ele se refere ao seguinte: é um par de tanques de combate, né? Com apoio, os carros de combate, né? Tanques de guerra, com apoio direto de drones. Então, ele vai, mas os drones vão com os tanques de guerra. Segundo a Forbes, inclusive a Forbes publicou essa nova tática. Essa tática consiste em o primeiro tanque, vai um tanque na frente, realizar uma manobra rápida em direção às posições ucranianas, enquanto o segundo tanque fornece fogo de cobertura a partir de uma posição distante. Os tanques, então, trocam de papéis. Eles vão avançando, à medida que vão avançando, eles trocam de papéis. O segundo tanque avança rapidamente em direção às posições ucranianas. E aí o primeiro tanque protege ele. Então o segundo que estava protegendo vira primeiro, e assim vão fazendo vice-versa até chegar nas posições ucranianas, protegidos por drones. Ou seja, vai uma pequena escolta de drones com eles, né? Drones monitoram essas manobras do céu.
e realizando o reconhecimento e ajustando o fogo dos tanques, ou seja, são os drones russos, eles também vão ajustando e vão se comunicando com o tanque aonde que eles devem atirar, onde é que estão os ucranianos. Essa tática é bem radicalmente diferente das táticas tradicionais russo-soviéticas de uso de tanques no campo de batalha. Na doutrina clássica, um ataque começa com um poderoso bombardeio de artilharia contra posições inimigas. Era assim na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, etc., né? Seguido por uma grande massa de veículos blindados e infantaria. Essa massa, apesar de eles estarem usando tanques, eles estão usando dois, que nem lá usaram 11 em dobro pilha e foram pro pau, mas não é a massa como era na Segunda Guerra Mundial. Tinha linhas, aquele Blitzkrieg alemã, eram 50, 60, até mais 100 ou mais tanques atacando uma mesma posição. O objetivo é obter uma significativa vantagem numérica e de poder de fogo em uma linha de frente estreita sobre um inimigo praticamente desmoralizado pelo bombardeio da artilharia. Primeiro eles macetam o tempo que der para destruir o máximo possível as posições ucranianas, desmoralizam e daí eles vêm com esses tanques. Os drones detectam rapidamente tentativas de concentrar uma força de ataque blindada em uma área, após o que as forças prontas para o ataque são destruídas por drones de artilharia do lado defensor. Então, o que a defesa faz? Eles vão detectar, eles se abrigam para a artilharia não atingir, ter o mínimo de perdas possível. A Ucrânia tem detectado, concentra também uma força de ataque blindada numa área, após o que as forças prontas para o ataque são destruídas por drones de artilharia, o lado defensor destrói. É isso que a Ucrânia tem feito até agora e deu bons resultados. Eles ainda não identificaram onde ficam os veículos da Ucrânia. Mas normalmente quando os veículos da Ucrânia têm entrado, os drones já fizeram a maior parte do trabalho. A força russa já está bem debilitada. Essa tática ainda não deu certo. É uma tática muito recente que os russos estão agora começando a ensaiar, a fazer, e não sei se vai dar certo. Até agora não deu certo ainda. Mas é uma nova tática. É uma mudança no modus operandi dele, assim como foi uma mudança no modus operandi de grupos de infiltrados atrás das linhas ucranianas. Bom, a Rússia intensifica a ofensiva sobre Chasiv Yar. As tropas russas estão intensificando a sua ofensiva nesse ponto ali. Estão tentando tomar desde o início da guerra, não no começo com muita intensidade, depois mais nos últimos 2 anos, eles falaram um montão de mentiras, né, sobre que já tinham tomado, e como sempre, né, buscando reforçar suas forças, implantando uma variedade de armas, incluindo sistemas de lançamento múltiplo de foguetes, segundo informações do exército ucraniano, que informou isso em 12 de janeiro, próximo passado, na data de ontem. Garantiu um controle mais firme sobre a Chasiv Yar, que é uma cidade que eles consideram montanhosa no leste da região de Donetsk e que permitiria às tropas russas intensificar a pressão sobre cidades e vilas próximas, controladas pela Ucrânia, como Konstantinivka, Kramatorsk, aproveitando a posição mais elevada da região de Donetsk, né? E não conseguiram durante todo esse período. Desde a captura de Bakhmut, em maio de 2023, as tropas russas têm avançado lentamente em direção a Chasiv Yar, mas sem sucesso. A Rússia afirmou ter capturado Chasiv Yar em julho de 2025. E a alegação que a Ucrânia negou, é claro, porque não aconteceu, e classificando-a como fake news, né, dos propagandistas amestrados do Kremlin, do ditador da Rússia. A 24ª Brigada Mecanizada, responsável pela defesa de Chasiv Yar, relatou que agora, nesse final de semana, matou 62 soldados russos, feriu outros 24, além de ter abatido 425 drones e destruído 2 sistemas de artilharia, 2 drones terrestres, 6 veículos, 3 antenas de comunicação e 3 sistemas de guerra eletrônica só na última semana agora. Ou seja, os russos não conseguiram assim mesmo nada em Chasiv Yar, mas houveram de uma maneira mais sólida no sentido de mais gente, com tropa, com ataques efetivamente que aconteceram. Mas sem sucesso.
a continuar como está. Acho que vai voltar a intensidade que foi há 2 anos atrás, em 2024, 2025 foi tranquilo ali, mas acho que eles vão tentar voltar e vão tentar pegar novamente, e vai ser muito difícil. Eles estão dispersando muitos recursos. Eles fazem forte em Pokrovsk, eles fazem em Milnohrad, em Dobropilha, agora estão em Uliápoli, lá em Kupiansk, e não conseguem. Eles dispersam muito os seus recursos, e acho que essa é a estratégia errada da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram o vídeo, conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.